Olá, eu sou a professora Helena, falo para o Alfa Colégio de Cursos, apresentando conteúdo de História para o curso supletivo. Então, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo de História geral. Curta nosso vídeo, compartilhem, divulguem, dá um joinha. O tema da gente de hoje vai ser História Geral do Brasil. Partindo um pouco da colonização, quais foram os avanços, que mudanças tiveram na política, então vamos lá. A referência sobre a história do Brasil, que sempre foi passada através dos livros, é que as terras foram descobertas pelos portugueses. Embora os índios sejam sempre citados nas obras, os habitantes nativos sempre ficaram em segundo plano e foram representados de uma forma caricata. Atualmente no Brasil, os historiadores utilizam estudos de campo da arqueologia para escrever a história de maneira diferente. Então, hoje em dia, o que é que há na mudança do ensino de história? Ela é mais aprofundada, ela é observada através de recortes mais específicos, mais aprofundados, e assim ela está sendo contada de uma maneira mais fiel, pouco assim, alegórica, bonitinha, historinha perfeitinha. Ela tem os defeitos, as coisas tudo bem contadinhas direitinho. E muitos historiadores, os pesquisadores mesmo, os cientistas, eles estão fazendo exames em corpos, em fósseis, tudo para contar a história de uma maneira mais detalhada, né? Porque houveram muitas mudanças, muitas invasões, aí tem umas guerras, existem brigas, existem guerrilhas, né, de vez em quando, entre alguns movimentos que acabam gerando algumas mortes. Então, tem que entender que causas eram essas. Os estudos recentes revelam que o atual território brasileiro já possuía sociedades desde o período da pré-história. Os historiadores dessa corrente defendem que a história do Brasil tem início com a chegada dos primeiros homens da América do Sul e não com a chegada das embarcações lusitanas. Então, as lusitanas são as chamadas embarcações portuguesas, as caravelas. Então, antes disso, já existia um movimento aqui no Brasil, já existiam pessoas de outras nações que entravam aqui e saíam, mas ainda não era declaradamente e oficialmente tornado país, tornado descoberto ou patrimônio de uma outra nação para ser colonizado. Ainda não tinha acontecido esse passo. Nesse sentido, a história do Brasil se divide em 3 períodos, que vão ser o pré-colombiano, pré-cabralino, pré-colonial, colonial e período imperial republicano. Então, a gente tem primeiro o pré-cabraliano, ou seja, antes de Pedro Álvares Cabral, o pré-colonial, período que se sucedeu até o começo da corte portuguesa mandar para cá as pessoas para começarem a povoar o lugar, para começar a fazer aqui de fato uma colônia. E também tem o período que é colonial, a colônia já mais pré-estabelecida, desenvolvida, com as capitanias, tudo, e o imperial, quando veio o imperador ao Brasil, e o republicano pós-império. Então, a divisão dos períodos, né? Essas divisões foram feitas levando em conta alguns fatores, para entender que cada período vai ter uma margem específica para contar parte dessa história. Quais são os fatores? Como a forma de organização de cada período e o sistema político e a organização territorial. Como tudo isso influiu na história de uma maneira geral. Então, o período que nós vamos ver vai ser o primeiro, que é o pré-cabralismo, que é de Cabral, tá? O que é que consta disso aqui? Antes de Pedro Álvares Cabral. Certo? Ele vai agora contar que parte da história envolve esse momento. São o período anterior a 1500, né? Vocês coloquem aqui como 1500. Então, o período que é anterior, porque 1500 foi o período em que Pedro Álvares chega ao Brasil, então ele vai agora contar um pedaço dessa história antes da chegada de Pedro Álvares, o que já acontecia aqui no país antes disso. As terras brasileiras já eram habitadas por outras civilizações. Os primeiros nativos deixavam vestígio como pinturas rupestres, fósseis e alguns utensílios que demonstravam que muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil já existia
sociedades complexas, né, desenvolvidas, elaboradas, vivendo aqui nessas terras. E não apenas tribos primitivas, existiam também a sociedade é um pouco avançada, não só o indígena naquela sua forma tão inocente e pura. Já existia uma sociedade que tinha uma espécie de organização social mesmo. Por volta de 1500, a região era habitada por grupos étnicos como os Tupi-Guarani, Macrugê e Aruaque. Reparem só quem eram esses grupos, ó. Tupi-Guarani, os grupos chamados Macrugê, e também os grupos chamados Aruaque. Então, compreendo aí quais eram as primeiras sociedades, as primeiras etnias que ocupavam o território nacional um pouco antes de 1500, tá? Fora isso, a gente entra agora no período pré-colonial, que a história já tem mais um pouco de dados e fontes para contar outros elementos, né? As passagens, o que ocorreu. A gente vai ter um pouco mais de registro. E aí esse daí vai ser o pré-colonial. No período pré-colonial, o que é que nós temos? 1500 a 1530. Observem bem as datas. 1500, a data de fundação do Brasil, né? De fundação não, de reconhecimento como país, a 1530. O que é que ocorre nesse país? Ocorre que quando o Brasil foi descoberto oficialmente, ele logo não foi colonizado não. Teve um tempo aí de organização da corte, de resolver quem vinha, quem não vinha, de decidir explorar o Brasil. Então ele passou um tempo assim, um pouco esquecido, um pouco explorado. Não houve muita coisa aqui, muito movimento entre 1500 e 1530, tá? Quando os portugueses chegaram às terras baianas e passaram a explorar o pau-brasil, durante 30 anos essa relação se deu através da exploração de capitanias hereditárias. Quando começou de fato a colonização. Então, primeiramente foi um período de exploração, não de fato colonização, certo? Uma exploração de quê? De uma matéria. Qual era a matéria? Pau-brasil, que é a madeira nobre, que tem o nome do nosso país, que foi altamente exportada para Portugal, certo? Então, nesse período, as visitas vinham para cá, né, apenas com esse sentido de exploração de um produto que para eles era interessante, né? Aí, passa-se então para o período agora colonial, que vai partir de 1530 para a frente. Período agora colonial. Certo? Certinho. Então vamos lá. Durante o período pré-colonial, o território brasileiro sofreu ataques principalmente de franceses, ingleses e holandeses. Olha só. Franceses queriam invadir nosso país e ocupar, fazer colônia. Ingleses também queriam. E holandeses. Esses holandeses entravam mais ali pelo Nordeste. Eles entravam sempre pelo litoral do país querendo ocupar o território. Aí, diante disso, eles estavam interessados na exploração também do pau-brasil. Viram que o pau-brasil era um produto que era de uma boa saída, de uma boa comercialização, de uma boa funcionabilidade. Então, quiseram vir para cá também e ver outras coisas também, né? Ver o que é que dava para buscar mais aqui no nosso país. Então, por conta do seu valor do comercial muito forte do pau-brasil, eles buscaram vir aqui até o Brasil. Chegando aqui, em 1530, as invasões estrangeiras e o declínio do comércio fizeram com que o rei de Portugal executasse uma nova estratégia. Então, ele pensou em agir diferente. O que é que ele fez? Organizou uma expedição, ou seja, um conjunto de pessoas, né, para viajar para o Brasil, com o objetivo de povoar as nossas terras e torná-las mais seguras, evitando a invasão, né? No sentido também de proteger fronteiras, né? Militarismo também. Povoar as terras, proteger e produzir o quê? Um outro elemento, a cana-de-açúcar. Então, isso aqui parou
o nosso país, o que vinham fazer aqui essas expedições? Colonizar, ou seja, trazer gente para morar e tornar aqui uma sociedade maior, né, gerando descendentes e tal. Então, eles doaram algumas terras, algumas capitanias para vir pessoas já lá de Portugal, da Europa, para morar aqui. E também plantar um outro item que se tornou um bem de grande valor, que era a cana de açúcar. O açúcar se tornou popular na Europa, então eles passaram a cultivar aqui em terras brasileiras com o sentido de exportar. Para isso, criou-se um sistema chamado capitanias hereditárias, que era o quê? Justamente o objetivo de colonizar. A colonização foi feita pelas capitanias. O que eram capitanias, professora? Eram pedaços de terra que eram demarcados e podiam também serem hereditárias, ou seja, eles passavam de uma família para outra. Uma pessoa importante lá em Portugal tivesse uma capitania aqui, podia mandar para os filhos que ia ser hereditário, ou mandar os filhos também. No qual os lotes de terra eram doados para os donatários, que tinham como missão produzir e proteger as terras, né, isso era oficialmente. Foi nesse período que a mão de obra escrava africana foi bastante explorada. Por volta de 1548, o sistema de capitanias hereditárias não estava mais funcionando. Então, em 1548, esse sistema começou a falhar. Então, pensou-se uma nova estratégia. O que eles pensaram? Utilizar outro meio de organização para administrar esse território. No mesmo ano, a coroa portuguesa, né, a corte portuguesa e o reinado lá, implantou o governo geral, como criou o Estado Novo. Aí cai capitanias hereditárias e entra a criação de quê? Governo geral. Que é a nova estratégia, já que as capitanias não surtiram muito efeito. Governo geral. Criou o Estado do Brasil, ou seja, tornou uma coisa oficial, nosso território, né? Oficializou mais. E assim, no ano seguinte foi criada a primeira capital do Brasil, que foi primeiramente em Salvador. Capital, ó. Primeira capital do Brasil, Salvador, na Bahia. Certinho? Temos agora um estado, temos uma capital oficial, Salvador. E aí, observem bem. Depois disso, para o primeiro governo geral foi eleito Tomé de Souza como, né, o representante desse governo geral, e essa foi a forma que os portugueses encontraram para manter o controle sobre a colônia, né, que estávamos em colonização sobre Portugal nos colonizando, e esse período ele foi marcado por um apogeu econômico, ou seja, cresceu bastante, impulsionado pela cana-de-açúcar, pela mineração, né, passou-se a buscarem as pedras, o ouro, e também esse período da história do Brasil registrou diversas batalhas internas. Então, a gente tem aqui, como governo geral, Tomé de Souza. E aí foi um período de apogeu. O que é apogeu? É crescimento, é expansão. Então começou o quê? A dar certo o país economicamente, financeiramente, devido ao quê? A cana-de-açúcar, devido ao quê? A mineração. Mineração que é a busca de ouro, pedras preciosas, metais preciosos, para mandar para a coroa, para exportação, e rendeu dinheiro lá para a coroa. Então, para eles passou a ser um período bastante interessante. Mas isso também passou a causar algumas movimentações internas aqui no nosso país, algumas revoltas internas. Nem todas as classes e os habitantes estavam satisfeitos com alguns modelos de organização social no Brasil, principalmente a distribuição das riquezas, né? Ficava pouco no Brasil e ia muita coisa para fora. Deu-se origem agora ao nosso outro período, que é o chamado período de imperial. Sai o colonial, que era colonizar e organizar a casa primeiro, o país, as terras, e entra agora o imperial, que vê-se então a necessidade do nosso país ter uma representação política mais forte, na figura de quê?
Por mais de 300 anos, o Brasil foi apenas uma colônia de Portugal. A partir de 1808, então veio lá de 1500 para cá, para 1808, olha o marco temporal aí. Com a chegada da corte portuguesa no Brasil, as coisas foram se tornando um pouco mais organizadas, foram tomando rumos, né? A corte portuguesa no Brasil foi importante para guiar muitas necessidades que nosso país tinha e não estavam sendo criadas, né? Como a necessidade de muitas coisas, né? Biblioteca, saúde, conhecimento, faculdade, muitas coisas, infraestrutura, tudo não tinha. Então, novos rumos foram pensados. Durante esse período, o Brasil passou a fazer parte do Reino Unido de Portugal, enquanto a família real portuguesa esteve no Brasil. Houve mais disputas entre portugueses e brasileiros. Essas divergências, esses conflitos resultaram na independência do Brasil 14 anos mais tarde. Então, o Brasil passou a gritar a independência. Ou seja, antes era colônia de Portugal, passou a deixar de ser. Agora é o que? É só Brasil. Ele olhou aqui para Portugal e falou: não quero mais ser colonizado, ser dominado por Portugal. Agora eu quero ser um país independente, quero reger minhas próprias leis, administrar meu povo, minhas políticas, minha economia e a minha hegemonia, né? Meu território, defender meu território como um país suficiente, né? Então, ó, com a permanência de Dom Pedro no Brasil, ele passou a ser o imperador e começou a ser o primeiro reinado do Brasil. Então, esse imperador passa a ser o quê? Dom Pedro I. Por quê? Porque ele está imperando agora o Brasil enquanto país independente. Passa-se, então, a termos um imperador. Aí vai ser dividido agora o período em dois reinados, o primeiro reinado e o segundo reinado. Observem bem. Já sabemos que nosso país se tornou independente. Já sabemos que temos aqui na figura de Dom Pedro o imperador Dom Pedro. Esse império de Dom Pedro I, deixa eu botar aqui, por favor. Esse império de Dom Pedro, ele vai compreender dois momentos, que é o primeiro governo, é o primeiro reinado e o segundo reinado. Então, cada período vai ter momentos diferentes que contam a nossa história. Isso é muito importante a gente conhecer a história do nosso país, certo? Criação, colonização, independência. No primeiro reinado, quando o Brasil se tornou independente de Portugal em 1922, 1922, falando da nossa independência, Dom Pedro I deu início ao seu primeiro reinado. Durou até 1830. Perdão, aqui é 1800, tá? Escrevi o número errado. Então, até 1830, quando ele abdicou do trono, ou seja, ele abandonou o trono. Aí, em 1830, o sucessor dele, Dom Pedro I, que na época tinha 5 anos de idade, não pôde assumir o trono, que culminou como período de regência, ou seja, o imperador mesmo, que seria Dom Pedro, que era o primeiro, não pôde ficar aqui, não deu conta. Dom Pedro passou a ser imperador, mas ele não deu conta. Então, nomeou o filhinho. E aí, 5 anos, né? Imagina só. Então, como ele não tinha autonomia ainda para tomar decisões, foi o período regencial, que tinha um responsável, um tutor, cuidando dele, administrando junto com ele. Depois de 9 anos de muitas articulações dos regentes, Dom Pedro II foi emancipado, ou seja, tornado maior de idade, politicamente responsável por seus atos, né? Podendo agir como um adulto. E foi assumir o trono brasileiro. Então, Dom Pedro II passa a assumir o trono, porque passou o período de quê? De regência. Então, entra agora o segundo reinado. No segundo reinado, esse período durou 50 anos. Olha o tempo, 50 anos. Certo? Esse primeiro aqui, uma espécie de 30 anos. Pois bem,
No segundo reinado durou 50 anos e trouxe uma série de transformações para o país. Durante o segundo reinado passou por muitas transições. Foi nessa época que explodiram os movimentos populares, o movimento abolicionista que pedia que acabasse com a captura e a escravidão dos povos negros, né, africanos ou negros de qualquer etnia, descendência. Então, eles eram a favor da liberdade dos povos negros e também os movimentos para a implantação da república, ou seja, eles também não queriam mais que o Brasil fosse um império, queriam que fosse de fato uma república, que tivesse um governo que fosse eleito pelo povo, que o povo pudesse escolhê-lo como representante. Então, tivemos essas duas manifestações aqui, ó, de necessidade de abolição e a necessidade de uma república. Isso tudo era um ansejo de uma sociedade e de um povo nessa época. Então, todas essas revoltas, esses movimentos, esses conflitos internos resultaram em quê? Na proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Aí proclama-se a República. Proclama-se a República em 1889. 1889. Mais visível aqui, tá? Proclamou-se, então, a República, o Brasil passa a ser, então, independente. Somos agora Brasil, donos de si, e não somos mais colônia nem império. E agora, o período republicano, já é uma outra etapa da nossa história. Passa-se a acabar o período imperial, encerrou, essa etapa está pronta, concluída, acabada, finalizada. Vamos experimentar agora o momento Brasil República. República quer dizer que agora tem que ter um administrador, um governo eleito, né? Tem que agora pensar como é que eleger essa liderança. O regime republicano instaurado em 1889, né? Ele dura até o presente momento de hoje. Então, ele nasce em 1889, tanto que até hoje estamos na República Federativa do Brasil, ou seja, um país independente. Mas desde que foi proclamada a República Federativa do Brasil, em 15 de novembro de 89, muitas mudanças ocorreram. Logo foi estabelecido o regime republicano, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o comando do Brasil. Até que então tivéssemos uma Constituição. Então, primeiramente, fomos governados por um Marechal, que era um militar, né? Uma liderança militar. Deodoro da Fonseca, bem conhecida essa figura aqui. Era um marechal, um líder militar, certo? E aí, até que se pudesse construir uma constituição do país que regesse o movimento, como é que ia ser? Votação, escolha de liderança, até que se criasse essa Constituição. Em 1891, com a promulgação da Constituição, o primeiro presidente e vice-presidente foram eleitos pelo Congresso Nacional. Então, daí para lá, a gente precisou de 1891, precisou de bastante anos para, então, termos a primeira Constituição, que é a Carta Magna, a lei que rege os direitos, deveres, obrigações de um povo, do país, a sua soberania nacional, todos os direitos e deveres, a Carta Magna que organiza as leis, todas as leis do nosso país. Então, essa primeira Constituição começou a organizar tudo. Partindo desse período, aí agora a gente vai começar a República Velha. E vai ser uma mudançazinha passando para um período de transição também. República Velha. Também conhecido como Primeira República, que corresponde ao período da República da Espada, que foi de 1889 a 1894. Olha só. 1889 a 1894. Beleza, durou esse período aqui, República da Espada. O dos militares Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, República e a República Oligárquica, também conhecida como República do Café com Leite. Então, além de primeiramente eu ter líderes militares um atrás do outro assumindo o poder, né, e
tocando o nosso país, mas na frente instalou-se a política do café com leite, na qual, vou colocar aqui, ó, política do café com leite, pois nessa política do café com leite, os representantes ou governantes eram sempre algum fazendeiro latifundiário de grande posse ou de Minas, que produzia o quê? O leite, né, com as vacas, vacas leiteiras e grandes fazendas, ou de São Paulo, que era o maior produtor de café. Então, ficava se oscilando. O período da República ficava sob o governo de um representante de Minas, que era da produção do leite, depois entravam do café, depois entravam de Minas de novo, e ficava nessa política do café com leite. Não trocavam os sujeitos, eram sempre as mesmas pessoas lançadas pelos partidos, né? Então não tinha muita variedade de escolha de outros lugares do país. Esses grandes polos econômicos, né, sobretudo São Paulo e Minas, que respondiam por tudo. Passado isso, da República Velha, entra o quê? A Era Vargas. Quem conhece a Era Vargas? Que vem de Getúlio Vargas, né, que foi o presidente também. Era Vargas é um período longo, bem conhecido da nossa história, que marcou muitas mudanças, foi um período bem duro também. Essa fase da história do Brasil foi inaugurada no golpe de Estado por Getúlio Vargas, que governou o país por 15 anos. Repare bem, 15 anos. Bastante coisa. O Brasil passou por uma série de mudanças, tanto em aspectos econômicos quanto aspectos sociais. A Era Vargas, ela se divide em 3 fases: a populista, República Populista, República, regime militar e essa última aqui, que é a nova República. Também é uma nova mudança na Constituição. Então, cada período desse, da Era Vargas, ela é uma era tão distante, tão grande, tão longa, aliás, que ela foi dividida em 3 períodos, que cada período vai ter uma característica principal de acontecimentos, de fatos mais marcantes. Então, fazer aqui um breve resumo. Na primeira, que foi a República Populista, o que aconteceu? O período foi marcado por um momento em que os presidentes foram eleitos de forma legítima, primeiramente, eles foram, né, tiveram votos. A República Populista durou 20 anos, foi um momento de grandes transformações econômicas. Perdão, essas 3 aqui, elas são outro período da era, viu? A Era Vargas é essa outra aqui, ó. Deixa eu dizer aqui, mais ou menos. A Era Vargas é essa outra aqui, ó. Governo provisório. Isso daqui vem depois de Vargas, tá? Governo provisório. Aí veio governo constitucionalista. E por último veio a questão do Estado Novo. Só fazendo aqui um adendo, que eu pulei, porque as 3 eras de Vargas são essas 3 aqui, ó. Governo provisório, que foi a primeira etapa, governo constitucionalista, que se criou a Constituição, e o Estado Novo, já diante de nova documentação, uma nova lei, tá? Aí depois de Vargas é que entra um período populista, que é a República Populista, que de fato é esse aqui, ó, a partir disso aqui. Esse durou 20 anos. 20 anos. E o que aconteceu, professora? Esse período durou 20 anos, foi um momento de grandes transformações econômicas. O Brasil começou a aderir à industrialização. Essa fase teve fim em 64 com o golpe militar. Aí, no regime militar, os poderes políticos foram controlados por militares por mais de 20 anos também, de 64 até 85. Foi de 1964, foi de 64 até 1985.
Então, essa aqui durou 20 anos, essa daqui também quase 20 anos, certo? Foram longos períodos. O Brasil viveu sob controle das Forças Armadas, época em que os chefes de Estado faziam parte da hierarquia militar, como uma política autoritária e nacionalista. Então, eles estavam na posse da administração dos poderes. Ó. Os líderes militares no período do regime militar de 64 até 85 e foram eles administrando as questões políticas do país. Aí depois entrou a nova república. O marco dessa nova fase da história do Brasil é a posse de José Sarney, que aí é o primeiro líder eleito pelo povo e pelo voto, depois desse período que foi marcado apenas pelo autoritarismo militar, em que não tinha democracia e escolha do povo para a regência do poder, para um líder. Então, na nova república, José Sarney entra como o primeiro que é eleito democraticamente. Aí ele assumiu a presidência após a morte do que foi eleito mesmo, de fato, foi Tancredo Neves. Ele era seu vice, mas Tancredo, bem no período da posse, teve um mal súbito, acabou passando muito mal, ficou internado, assumiu José Sarney. 4 anos mais tarde, a população brasileira foi às ruas pedir eleições diretas. Então, ainda não era totalmente direta, era quase, mais ou menos, ainda não estava total, não. O movimento conhecido como direta já culminou com a eleição de Fernando Collor, aí começa já uma era mais recente. Após 2 anos, Collor sofreu um impeachment e então o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência do país. Com o fim do mandato de Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso foi eleito em 1994, bem recente, e reeleito em 1998. Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do país e se reelegeu em 2006. Eleita em 2010, Dilma Rousseff foi a primeira presidente mulher da história do nosso país e permaneceu no poder por quase 6 anos. Também sofreu processo de impeachment em meados de 2016. Com a perda de mandato de Dilma, o cargo do presidente foi assumido pelo vice-presidente Michel Temer. Então, seguido disso, a gente já tem uma atualização, que houve a eleição mais recente, depois do vice-presidente Michel Temer estar no poder. Bom, é basicamente isso. A nossa história do nosso país ela é bem ampla, ela parte da colonização, pós-colonização, imperialismo, república, o período mais democrático, Estado Novo, militarismo, tem várias etapas. O que é importante entender? Cada período tem sua fase específica, fatos e representantes específicos, e assim, o que é que a gente tem que fazer? Estudar cada um de uma maneira mais detalhada, para não confundir os períodos, tá? O que é importante fazer? O que ajuda para eu entender isso tudo, professora? Porque é muita coisa. De fato, é muita coisa. Vai fazendo assim, ó. Faz uma linha cronológica. Como assim, professora? Faz um mapinha, ó. Começa aqui 1500, aí você vai 1808, ou 2, aí vai 1964, vai dizendo aqui o que acontece nesses marcos, entre o que? Vargas, entre o que? Família real no Brasil, entre o que? Descobrimento do Brasil, vai marcando aqui o que acontece em cada momento desse, bota outra data aqui, um outro fato. E assim a gente vai entendendo a história de uma maneira bem linear, do período mais antigo até o período mais recente. Tá bom? É só um exemplo, uma forma de facilitar o entendimento desse estudo, fazer as anotações, um fichamento, pesquisar um pouco mais e dá para fazer uma prova bem legal. O que é importante compreender? As divisões dos períodos, quem foram os principais líderes do nosso país, tanto no período imperial quanto no período republicano, e também entender quais foram as mudanças provocadas por essas oscilações, essas mudanças de governo, que cada período trouxe de modificação. Tá bom? Então é basicamente isso. Eu sou a professora Lena, encerrando esse vídeo de hoje, História, para o supletivo. E qualquer dúvida vocês podem me procurar e agendar uma aula, tirar as dúvidas, a tutoria e marcar uma prova, tá bom? Muito obrigada pela atenção, desejo bons estudos a todos e sucesso. Tchau, tchau!